Livro Dependência de Deus, capítulo 4. Tópico: Deus ouve nossas orações. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti, em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade, por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. 2 Reis, capítulo 20, de 1 a 6. Ezequias estava com uma doença incurável, que o levaria à morte. O profeta diz a ele: O Senhor manda te dizer: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Todo o controle está nas mãos de Deus. Por mais que tentemos, não conseguiremos acrescentar um dia das nossas vidas. Deus falou que Ezequias iria morrer. Depois da oração de Ezequias, Deus manda o profeta dizer: você não vai morrer. Deus manda dizer que fora acrescentado 15 anos aos teus dias. Entrega ao Senhor tuas preocupações e teus cuidados, pois todo o poder está nas mãos de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Quando entregamos tudo a Deus, estamos confiando que Deus fará o melhor para nós. Faça como Ezequias, ore, clame a Deus pelo teu milagre, e você verá Deus fazer grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. Em 1996, meu marido trabalhava em uma empresa distribuidora de tintas. Nessa época, ele fazia entrega na região de São José do Rio Preto, São Paulo. Um dia, ele me convidou para eu ir com ele até a cidade de Catanduva, São Paulo. Como eu queria sair da rotina, saí um pouco de casa, aceitei e fui com ele. Como sempre, eu gostava de fazer minha oração. Então orei e pedi para que o Senhor nos guardasse naquela viagem. Estávamos indo pela BR-153. O automóvel
era uma Kombi. Estava carregada com a entrega que faríamos. Atrás de nós vinha um caminhão desses de pequeno porte. Não era novo e na pista contrária vinha um caminhão também de pequeno porte, branco e novo. Esse caminhão velho nos ultrapassou, mas a distância não foi suficiente para uma ultrapassagem segura. E o que sucedeu foi que o caminhão novo, que vinha no sentido contrário, teve que entrar no acostamento. Porém, o acostamento era cheio de mato e terra. Conforme ele entrou, quase capotou. O caminhão levantou poeira e o que estava errado ao fazer aquela ultrapassagem ficou tão furioso que começou a atirar contra o caminhão. Nós estávamos atrás do caminhão. Eu e meu marido ouvimos o tiro e vimos que passou próximo do meu marido. Todos nós temos nosso dia de partir desse mundo, mas só Deus tem poder sobre a vida e a morte. Aquele dia foi prova dos livramentos de Deus nas nossas vidas. Crer o quanto uma oração pode mudar a circunstância e salvar vidas? Temos que ter uma vida diária de oração e confiar que Deus está no controle de tudo e que Ele pode todas as coisas e não há o que temermos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Salmos 46, 10. Esse versículo bateu profundo no meu coração em certa manhã, quando estava preocupada com tantas coisas que estavam assolando minha casa: enfermidades, crise financeira, desemprego. Parecia que estava isolada do mundo. Não via uma saída nem solução. Não tinha ninguém naquele momento que pudesse me ajudar. E às vezes os problemas não só internos, também sofremos por causa das pessoas que amamos. Eu estava tão envolvida com tantos problemas e preocupações que, sem perceber, me tornei um depósito de ansiedade. Mas naquela manhã, Deus falou comigo: aquietai e sabeis que eu sou Deus. O que entendi naquele momento é que o Senhor falava ao meu coração: não adianta você ficar se desgastando por coisa alguma. O que temos de entender é que o Senhor é Deus e Ele é exaltado entre as nações da terra. O que precisamos entender de verdade é que devemos ser dependentes de Deus e sermos por Ele, para que tenhamos uma vida de conquistas, vitórias e para que possamos descansar em Suas promessas. Veja o que a palavra de Deus diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 a 7. Temos que confiar e esperar em Deus. É difícil, sim. Você está em uma situação complicada e ainda tem que esperar? Sim. As tuas precipitações só vão fazer as coisas piorarem. Pense nisso. O povo de Israel estava no Egito.
trabalhando e obedecendo às ordens. Estavam sendo escravizados pelos egípcios. O trabalho era pesado e isso os oprimia. A Bíblia fala que eles, diante daquela situação, oravam e clamavam a Deus. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Êxodo, capítulo 2, versículo 23 a 25. Deus prometeu que os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó se tornariam uma grande nação e possuiriam a terra de Canaã. Deus lembrou-se da aliança que fez com seus servos, no sentido de agir, cumprir com suas promessas. O nosso Deus é um Deus de promessas, alianças e de milagres. Todas as vezes que você estiver em dificuldades, em uma situação complicada, impossível de resolver, saiba de uma coisa: Deus tem prazer em te ajudar e é zeloso para cumprir suas promessas. Que nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas de ação de graça. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do amorreu e do perizeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Êxodo, capítulo 3, do 1 ao 9. Você já pensou ou imaginou estar em um lugar apacentando ovelhas e de repente ser surpreendido pela glória de Deus?
Isso é maravilhoso. Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro e não tinha conhecimento do que seus irmãos estavam passando. Eles estavam sendo oprimidos e escravizados por causa do trabalho, mas Deus trouxe informação das coisas que estavam acontecendo e falou para Moisés sobre o seu propósito e a salvação do seu povo no Egito. Você está clamando a Deus por socorro? Está orando, pedindo ajuda? Deus vai te surpreender. Ele fez uma promessa para Abraão, Isaque e Jacó. Você está dentro dessa aliança eterna. Deus queria libertar seu povo da escravidão para conduzi-los a uma terra que emana leite e mel. As promessas e o cuidado de Deus para conosco estão na sua palavra e podemos ver isso para com seu povo. A palavra de Deus é a prova de que Ele resolve com nossa vida pessoal. Deus continua falando com Moisés. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Êxodo capítulo 3, do 10 ao 12. Em tudo, Deus tem um propósito. Ele não aceita nos dividir com ninguém. Não que Ele seja egoísta, mas Ele sabe o que pode nos separar da sua presença, da sua vontade. Ele sabe de todas as coisas. Ele nos separou para sermos um povo santo, que glorifica o seu santo nome. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E disse Deus mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Êxodo capítulo 3, do 13 ao 16. E relatou Moisés a Abraão todas as coisas do Senhor, com que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando viram que o Senhor visitava aos filhos de Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram.
Êxodo capítulo 4, versículo 28 ao 31. O nosso Deus é Deus de detalhes. Tudo o que Ele faz é perfeito. Deus deu instruções a Moisés e este relatou tudo a Arão. Tudo o que o Senhor ordenara que falasse ao faraó e ao povo de Israel.